Glória a Deus, estarmos aqui para juntos aprendermos dessa boa palavra que nos alimenta, que nos refrigera a alma. Queridos, nós teríamos no dia 22 um treinamento com todos que participam da célula, né? Das células, no dia 22, que dia 22 é na próxima segunda-feira, mas nós vamos remarcar, tá bom? Vamos remarcar. Dia 22 não terá esse treinamento, nós vamos remarcar. Dia 29 tem a reunião dos pastores, esposas, missionários, evangelistas e assim por diante, do ministério, né? Que vai ser na IBC Zona Sul, em Mangabeira. Então vai ser em Mangabeira, tá certo? Então não vai dar dia 29. Então nós vamos reagendar essa data, tá bom? Para estarmos aqui. Todos aqueles que participam, seja na questão de uma dinâmica do louvor, anfitriões, auxiliares ali dos anfitriões, tá certo? Vamos remarcar, tá bom? Remarcaremos, para a glória do nome de Jesus. E próximo mês de julho teremos um culto para os casais aqui, tá certo? Mais um momento aqui para os casais. Venha, vai ser uma benção. E logo estaremos aí anunciando também. Eu acredito que no dia desse culto para os casais, ou antes, vamos anunciar um jantar para os casais, tá bom? Temos um jantar para os casais aí. Vai ser bênção de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloca aí o banner, por favor, do estudo de hoje, por gentileza. Bendito seja Deus. Qualquer coisa, Marcos, se quiser apagar essa lâmpada aqui da frente, pode ficar à vontade, viu? Pronto, tranquilo. Muito bem, queridos. Vida cristã e prática. Vida cristã e prática. Alguém poderia nos falar um pouco da vida cristã, por gentileza? Sobre a vida cristã, Eliab, tu quer falar? Sobre a vida cristã, alguém gostaria de falar um pouco? E da sua prática? Não? Ninguém? Na vida cristã a gente precisa de comunhão com Deus, né? É importante, sem dúvida. Vida cristã e prática. E aí, irmãos? Na vida cristã, nós passamos por momentos turbulentos. Verdade ou não? Não é verdade? Na vida cristã, nós passamos por problemas. Nossa mente muitas vezes fica agitada, nosso coração muitas vezes bate forte. Na vida cristã, sim, vida cristã. E isso é uma realidade. Isto é uma realidade. E nós enfrentamos essas questões dia após dia. E nós passamos por situações que nós não queríamos passar. Vida cristã é assim também. E na vida cristã, nós enfrentamos também isso aqui, ansiedade. E precisamos de fé diante desses momentos de ansiedade. E eu pergunto a você, para você, o que é ansiedade? Para você, o que é ansiedade? Uma das questões é sofrer por antecipação. Ellen está dizendo aqui. Mas alguém gostaria de comentar ansiedade para você? Pecado. Mas alguém gostaria de compartilhar a ansiedade? Inquietação. Muito bem. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ansiedade é uma emoção natural do ser humano.
O ser humano tem isso. Vamos lá. Vamos escutando e vamos entendendo, tá bom? Que serve para nos deixar em alerta e preparar o organismo para enfrentar desafios ou situações de perigo. Existe a ansiedade, queridos, que nos ajuda em momentos de perigo, em momentos de tensão, que a gente fica alerta em determinadas situações. No entanto, quando passa a ser excessiva, contínua ou desproporcional, contínua ou desproporcional aos problemas reais, torna-se um transtorno prejudicial. A ansiedade, quando passa a ser excessiva, a inquietação que você não consegue se controlar, você não consegue ficar num ambiente, aquilo está enchendo a tua mente, aquela preocupação, você sofre antes de chegar o dia, a hora, você está sofrendo, você está passando por essa inquietação na alma, isto se torna excessivo, algo contínuo, algo que está prejudicando a sua vida. Ansiedade. Agora eu pergunto a você, como lidar com a ansiedade? Eu botei biblicamente, de forma bíblica, mas você poderia falar naquilo que você entende, mesmo que não seja assim, contextos bíblicos, mas você poderia falar com aquilo que você entende. Como a gente lidar com a ansiedade, irmãos? Como podemos lidar com a ansiedade? E aí, alguém se arrisca aí, nesse terreno? Oi? Orando. Lidar com a ansiedade orando. A irmã Aninha falou ali. Mais alguém? Betânia está doido para falar. Chega, ele está segurando ali, segurando os lábios. Tem autocontrole, muito bem, importante. Como lidar com a ansiedade, Vamos lá. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e ele vai dizer: não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. É o que a Bíblia recomenda para os filhos de Deus. A Bíblia está recomendando para os filhos de Deus, olha, não adianta você ficar ansioso com coisa alguma. Não adianta isso tirar a tua paz. Não esteja ansioso por isso. Não esteja inquieto por isso. A Bíblia recomenda isso. Agora, a pergunta está aí. Como não ficar inquieto pelas coisas desta vida? Como não ficar inquieto quando de repente acontece algo com o nosso familiar? Como não ficar ansioso quando de repente existe uma oportunidade de emprego e aquilo está tirando meu sono, eu não estou nem conseguindo vir para o culto, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem ler a Bíblia, meu coração está tão agitado que nem ler a Bíblia eu consigo. Como lidar com as coisas desta vida? Porque a palavra de Deus, Paulo disse, olha, não esteja inquieto por coisa alguma. Mas como, Paulo? Como é que eu não vou ficar inquieto? São tantas coisas. Buscando a Deus em oração. Buscando a Deus em oração. O apóstolo Paulo, no mesmo verso, em Filipenses, ele vai dizer: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Petições conhecidas diante de Deus. Pelo que, irmãos? Oração, súplica com ação
de graças. Paulo, ele dá o remédio, ele aponta a direção, como nós devemos combater a inquietação da alma, a ansiedade, orando, clamando, pedindo, apresentando a Deus, suplicando com ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma, foi o que Paulo escreveu. Isso é, irmãos, um convite do apóstolo Paulo para substituir a ansiedade, inquietação, sofrer por antecipação, pela confiança em Deus. É trocar aquela inquietação por confiança em Deus. Ele ensina que, em vez de se preocupar, o cristão deve levar suas necessidades diretamente a Deus. Ao invés do cristão ficar inquieto, agoniado, Deus, está nas tuas mãos aqui, estou te apresentando. Muito bem. Paulo aponta o caminho para prevalecer sobre as preocupações da vida. Paulo está apontando o caminho. Qual é o caminho? Orar. Ore. Ter uma vida de intimidade com Deus. Ou seja, a oração é uma vida de intimidade. É algo contínuo. É algo que eu vou manter. É minha vida com Deus. Eu vou manter uma vida de oração. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam orar. Não fiquem quietos. Orem. Petições a Deus. Façam conhecidas as vossas petições diante de Deus, por oração, por súplicas, por ação de graça. Ore a Deus, mantenha uma vida de intimidade com Deus, mantenha a sua vida de devocional com Deus. Isso vai te fortalecer contra as inquietações da alma. Você precisa orar, cultivar. Ele também deixa claro que devemos fazer pedido específico a Deus, com humildade, ser dependentes e sinceros com Deus. Súplica. Paulo está dizendo, vocês devem apresentar a Deus vossas petições em oração, ou seja, uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, uma vida de oração constante, não é hoje e só daqui a um mês, não é hoje, só depois de uma semana, não, é uma vida constante de oração. Ele está dizendo súplica também. Súplicas é mais do que uma oração comum, envolve apresentar necessidades específicas diante de Deus, reconhecendo que dependemos dele. Em oração, constância ali, e súplica, algo que você vai orar com mais intensidade, que você vai apresentar especificamente algo para Deus e mostrar que você depende de Deus, que você necessita de Deus, que você reconhece que sem Ele nada é. Suplicar ao Senhor. Paulo finaliza dizendo que o cristão deve ser grato a Deus, com ações de graças, grato a Deus, mesmo antes de receber a resposta, com ações de graças. Como nós devemos combater a inquietação do nosso coração, da nossa alma, como devemos combater a ansiedade, orando, uma vida constante de oração, com súplica, apresentando a Deus especificamente a nossa necessidade, aquilo que nos aflige, reconhecendo diante de Deus a nossa dependência para com Ele, e ser grato ao Senhor, ser grato a Deus, mesmo sem receber a resposta de forma antecipada, ser grato. Paulo ensina que, em vez de sermos dominados pela ansiedade, devemos levar tudo a Deus, por meio desses 3 elementos: orar, suplicar e ter ações de graças. Diante
do Senhor. Porque na vida cristã, irmãos, e na prática é assim. Nós passamos por vendavais e o próprio Cristo, Ele falou que neste mundo o seu servo, sua serva vai passar por aflições. E Ele disse: eu vou estar com você. Não só na segunda, não só na terça. Eu vou estar com você todos os dias. Todos os dias. Oh, irmãos, é uma vida cristã na prática, mas para nós prevalecermos diante de uma alma ansiosa, nós precisamos estar diante de Deus, orando constantemente, suplicando ao Senhor e com ações de graças diante desse Deus que é tão grande. Paulo vai deixar claro qual será o resultado do que foi feito. Paulo diz: olha, se vocês não se deixarem ser dominados por tal ansiedade, não estejam ansiosos. Olha, vocês precisam orar. Olha, vocês precisam apresentar a Deus suas petições. Façam Deus conhecer suas petições. Orem, supliquem e tenham ações de graças. E vocês vão ver o resultado na vida de vocês. Aí Paulo apresenta. Paulo vai afirmar que a paz de Deus guardará o coração e a mente dos crentes. Vai guardar o coração, vai guardar a mente daqueles que agem dessa forma. Agora você está agoniado, você está inquieto, você está passando por situações, você não ora, você não está orando, você não está suplicando, você não está com ações de graças, você não está mantendo uma vida de comunhão para com o Senhor. Você precisa fazer isso para ter resultados. Foi Filipenses capítulo 4, versículos 6 e o 7, que nós baseamos esse primeiro ponto, como lidar com a ansiedade, porque na vida cristã, irmãos, se enfrenta essas questões, se enfrenta. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus é verdadeiro, sim ou não, irmãos? O que Deus fala, Ele cumpre sim ou não, irmãos? A palavra de Deus está escrito. Está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, em oração, em súplica, em ações de graças. Ao fazer isso, está escrito: a paz de Deus, que excede, é acima de todo entendimento, é muito além de qualquer compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se a paz está guardando o coração, é porque vai ter paz diante de situações gigantes, diante de grandes muralhas, vai ter paz, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, irmãos. E eu digo a você, eu experimento isso aqui, eu já experimentei isso aqui, em fazer como o apóstolo Paulo disse: olha, ora, suplica e tem ação de graça. A paz de Deus guardou o meu coração, irmãos, que é tão pequenino, que é tão frágil. A paz de Deus guardou o meu coração. Então nós precisamos fazer dessa forma, lidar com a ansiedade biblicamente, orando, suplicando com ações de graças, intimidade com Deus, vida cristã. Na prática, temos que ter fé para lidar com essa questão de ansiedade. Muito bem. E nós temos esse outro ponto, queridos, que é mordomia cristã. Nós estamos na temática vida cristã e prática. Então, na vida cristã se passa por essas questões. Senão o apóstolo Paulo não tinha escrito, né? Essa parte. E também a mordomia cristã na vida cristã. Alguém poderia comentar o que é mordomia cristã? Por favor.
Como é que é, varão? Quando nós servimos alguém, seria mais aqui, mas também em relação a nós servirmos a Deus. Mais alguém gostaria de comentar? Passemos. É o princípio bíblico de que Deus é o Criador e dono de tudo. Deus é o Criador, Deus é dono de tudo. Os seres humanos atuam como mordomos ou administradores responsáveis por zelar com sabedoria, amor, fidelidade pelos recursos espirituais e materiais que Ele confiou a cada um. Mordomia cristã. Eu sou um mordomo nessa terra. Você é um mordomo nessa terra. Aquilo que você tem pertence a Deus. Aquilo que temos pertence a Deus, porque Deus é o Criador de tudo, irmãos. Deus é que deu sabedoria para nós zelarmos, e precisamos fazer isso. Então, na vida cristã, nós precisamos exercer bem essa mordomia. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom com esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Mordomia na vida cristã. E os princípios da mordomia, queridos, vamos lá. Primeiro nós queremos apresentar a origem da graça. O versículo 6 começa dizendo: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Ou seja, foi pela graça. O bom mordomo reconhece que o dom não é mérito próprio ou motivo de orgulho, mas é presente de Deus. O servo de Deus, o bom mordomo, a pessoa que está servindo a Deus no reino de Deus, na igreja e assim por diante, ele vai reconhecer que aquilo que ele tem é mérito de Deus. É o que Deus deu para ele, não é mérito nosso, é presente de Deus para a sua vida, não é motivo dele se orgulhar, bater no peito, levantar o nariz e passar por cima dos outros ou humilhar ninguém. Não, é presente de Deus, com a graça que nos foi dada. Um outro princípio é a intencionalidade no uso, ou seja, como eu vou usar os dons que eu ganhei, aquilo que eu recebi de Deus, mordomia cristã. Paulo não admite a omissão ou a preguiça, ele instruiu diretamente a usar o recurso recebido. Olha, usem como? Se o dom é de profecia, use-o. Se é de ministério, dedique-se a ele. Paulo aponta o caminho, olha, não se acomodem, usem aquilo que vocês receberam, porque foi pela graça de Deus, que Deus deu a vocês, não é mérito de vocês, não é para vocês ficarem trombudos, não, dediquem-se àquilo que vocês receberam. O mordomo infiel é aquele que esconde ou negligencia o que recebeu, ou seja, Deus deu dons, presentes, talentos para a pessoa, mas a pessoa se esconde, a pessoa não quer utilizar aquilo que Deus deu, a pessoa não quer fazer aquilo que Deus mandou, os presentes de Deus, está sendo um mordomo infiel. Um outro princípio da mordomia é a excelência da atitude. O texto foca na motivação interna do coração do administrador. Olha bem, irmãos, não basta apenas executar a tarefa,
a forma como ela é feita define a qualidade da mordomia. Não é só fazer por fazer. Não é só para fazer, para cumprir uma obrigação. Não, é fazer com amor, é fazer com qualidade, é fazer com empenho. É aquilo que Deus deu você para fazer, você fazer com excelência, com dedicação. Por quê? Porque foi Deus quem deu para você o dom, Deus quem deu o talento para você, Deus que te levantou, Deus que te resgatou do império das trevas. Então Ele te presenteou para você ser mordomo nesse grande reino, para administrar com sabedoria, com excelência, com empenho, com gratidão a esse Deus. É vida cristã na prática, e a mordomia está aí, irmãos. Algumas aplicações, práticas dos dons, Paulo categoriza os dons e indica a postura exata para a gestão de cada um deles. Vamos lá. Serviço, ministério. Desmutou. Mutou aí. Vamos lá. Ministério ou serviço deve ser exercido com dedicação contínua. É a mordomia das ações práticas e do suporte ao próximo. Mordomia das ações práticas e do suporte ao próximo. Se eu tenho esse dom na minha vida, eu preciso fazer isso com o meu próximo. Ensino deve receber empenho e fidelidade à verdade. O mordomo do ensino cuida da integridade doutrinária da igreja, ou seja, se eu tenho isso na minha vida, eu preciso me aperfeiçoar, ser fiel às escrituras, para que eu possa cuidar da integridade, para que eu possa cuidar da mensagem passada para a igreja, com empenho, com amor, com zelo, exortação e ânimo. Muitas vezes a gente pensa que a exortação é lapada, é puxão de orelha e assim por diante. Deve focar no encorajamento e no consolo prático da comunidade, ou seja, Deus deu para você a questão de exortar, de encorajar. Faça da melhor forma possível, mantenha o foco, não fique recuando naquilo que Deus chamou você para fazer. Contribuição deve ser feita com generosidade e simplicidade, sem segundas intenções, vaidade ou busca por reconhecimento. Ou seja, se eu tenho essa questão na minha vida de contribuir, olha, eu não preciso ficar aparecendo para receber aplauso de ninguém. É Deus que deve ser exaltado. Liderança, governo, deve ser exercida com zelo e dedicação. Se eu tenho o dom de Deus, o talento de Deus, fui chamado para isso, para liderar, para governar, eu preciso fazer isso com muito zelo, com muita dedicação. O líder gerencia pessoas e processos com atenção ativa. Misericórdia deve ser praticada com alegria, demonstrando compaixão genuína e não por mera obrigação ou peso institucional. Muito bem, vida cristã na prática, irmãos. Nós passamos por processos, nós vivemos muitas coisas na vida cristã na prática. A nossa vida cristã cotidiana, nós enfrentamos muitas coisas e precisamos estar centrados em Deus. Passamos por desafios, passamos por momentos bons, momentos difíceis, e nós precisamos nos basear na palavra de Deus. Enfrentamos inquietação na alma, enfrentamos desprezo, somos chamados por Deus para exercer dons dentro da comunidade que estamos inseridos, exercer dons dentro da vizinhança, do trabalho,
nas amizades, exercer aquilo que Deus nos chamou para exercer. Não podemos colocar na gaveta aquilo que Deus nos deu em mãos para nós cumprirmos, irmãos. É o que Deus nos fala pela sua bendita palavra. Ou então vamos negligenciar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós finalizamos: a vida cristã é uma jornada de fé e transformação centrada em Jesus Cristo. Vida cristã, eu preciso ter Jesus como centro da minha vida, os seus ensinos como centro da minha vida. Ela se resume a viver os ensinos bíblicos por meio do amor a Deus e ao próximo. É os ensinos da palavra de Deus que tem que fazer a diferença dentro de mim e me capacitar, e me mudar, e me transformar. Tendo a graça divina como alicerce e buscando refletir o caráter de Cristo no dia a dia. Ou seja, as atitudes de Cristo na minha vida cristã, na prática, eu preciso refletir para as outras pessoas, sejam elas da mesma fé ou de outra fé. Eu preciso refletir o caráter de Cristo na minha vida, irmãos. Vida cristã na prática. Nós não temos como fugir dessa realidade, porque estamos em Cristo, estamos em Jesus e somos nova criatura nele. Muito bem, pode acender, Marcos, aí, fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento.